Olá, tudo bem com vocês? Mais uma live de quarta-feira, meio-dia. Estamos aqui para o nosso Conversas Terapêuticas, o nosso bate-papo que sempre esclarece, revela o momento de vida que você está, o momento que você está passando e aproveitando que hoje o nosso tema é resistência a mudanças. Como é mudar para você? Como é se adaptar? Você está nesse processo? Então, se você está nesse processo, fica comigo, vem com a gente, que hoje o papo vai ser bem interessante. Sempre é, né? Eu sempre falo isso, mas assim, eu acredito que sempre tem alguma coisa que a gente está precisando mudar, que a gente está precisando aí fazer, transformar na nossa vida. Oiê, Cio, Carla, que bom ter vocês aqui, as primeiras da live. Já vou pedindo aí para que vocês possam encaminhar essa live para que mais pessoas, né, possam estar aqui no nosso movimento. Lembrando que sempre no final da live a gente faz um exercício, a gente faz um movimento para que você se coloque na situação onde você está, para que você possa sentir quais são os movimentos que precisam acontecer, precisam vir. Ah, a Carla já colocou muita resistência por aqui, olha só. E me fala, como é que vocês estão? Como é que passaram da semana passada para essa? Como foram aí os movimentos de vocês? O que vocês vêm percebendo? Aqui a Carla já colocou que tem muita resistência. Olá, Karen, tudo bem com você? Espero que esteja aí tudo bem nos seus movimentos. Porque o que acontece? Quando a gente fala de mudança, a gente logo pensa, ai, nossa, que dá um frio na barriga só de pensar em mudar e ter que se adaptar e fazer, porque quando a gente fala de mudança é toda uma desconstrução, é uma bagunça. Quem já mudou? Quem já mudou de trabalho? Quem já mudou de cidade? As mudanças, mudar, fazer reforma em casa, é tudo muito, demanda muito. É sempre muito desafiador mudar, fazer as coisas. Então imagina, você está sempre ali fazendo de uma mesma forma, o cérebro parece que já acostumou e ele acostuma mesmo. E aí como que eu vou mudar? E aí a gente convido vocês a voltar um pouquinho na infância, até para que vocês possam compreender como que nós, seres humanos, funcionamos em relação à mudança. Porque tem, além da nossa construção do nossas ações, do nosso agir, da onde que vem essa resistência? Por que é tão difícil? Para certas pessoas, são todas muito abertas a mudanças, pega a mochila, vamos embora, vamos fazer e vamos acontecer. E porque para outras pessoas é sempre muito desafiador mudar, fazer diferente, pegar que seja um caminho diferente. Você sempre, né, vai para o seu trabalho, que seja, sempre vai naquele mercado porque você gosta, você já está adaptada, você já sabe onde tá os produtos, as gôndolas, né? Sempre daquela mesma. E aí o que acontece? A gente fica vivendo muito no automático. E quando a gente está nesse movimento do automático, é assim, a gente parece que não quer nem pensar, não quer sentir desconforto, eu só quero ir lá, fazer e acontecer. E aí quando a gente se vê à frente da mudança, aí parece que, nossa, agora eu tenho que pensar. Agora, como que eu tenho que fazer para poder resolver essa questão, para poder mudar de fato ou fazer aqui que seja uma reforma? E eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Aí eu vou entrar em contato com o quê? Com o desconforto, com aquilo que eu até então não precisava me preocupar. A dinâmica já estava instalada, era só fazer, acontecer e viver. Então, quando eu tenho que parar, aí é onde entram, por exemplo, se você está com um pensamento da mudança e tá difícil aí para você mudar, aí você vai pensar, nossa, eu vou precisar às vezes me despedir do ambiente, eu vou precisar me despedir de algumas pessoas. Algumas pessoas podem ficar assim chateadas com a minha mudança, ou eu posso, de uma certa maneira, né, causar um desconforto no outro por aquilo que eu quero viver. Então começa a entrar o quê? Os sentimentos, a gente entra em contato com o nosso sentir. E aí, por que eu falo para vocês que a gente precisa dar uma olhadinha lá na nossa infância? Todas as vezes, né? Então, a gente, até uma certa idade, a gente precisa de ajuda. Nós somos dependentes, né? E para sobreviver, né? Só que o que acontece? A gente começa, dependendo aí da nossa maneira que a gente foi educada, que a gente foi criado pelos nossos pais, quem fez função materna e paterna, faz com que a gente entre em uma situação
aonde qual é a nossa primeira questão com as nossas relações? A gente, né, a criança ela não sabe não ser amada. Ela não sabe não ter atenção para ela. Né? Quem convive com criança sabe como que é a criança, né? Você já foi uma criança, né? Por mais que às vezes você não quer entrar em contato, né, com isso, mas a nossa criança ela não sabia não ser amada. Então ela foi fazendo a leitura do ambiente, do que ela precisava fazer, do que ela precisava entregar para ela poder receber amor e atenção. Teve aí muitas famílias, pessoas que cresceram em lares funcionais, lares saudáveis, aonde a criança era amada por ser quem ela é. Ela não precisava entregar nada, ela não precisava fazer gracinha, ela não precisava fazer absolutamente nada. Ela simplesmente era amada por quem ela, né? Por quem ela era ali naquele momento. Só que a maioria das pessoas não eram amadas só porque ser elas mesmas, né? Então, e aí o que acontece? Aí ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela sempre tem que entregar alguma coisa. Então, as pessoas que são mais resistentes à mudança são as crianças que tiveram que, assim, elas não que elas não podiam ser elas, mas elas tinham que entregar algo a mais, tinha que ter um recurso a mais para que elas pudessem ter atenção, reconhecimento e aprovação. E aí o que acontece? Quando a gente resiste a alguma mudança, logo eu entro em contato com isso. Então, se eu mudar, quem vai deixar de me amar? Quem vai deixar de me aprovar? Será que eu internamente tenho permissão para mudar? Para fazer e viver aquilo que eu quero? A Carla colocou exatamente, me dá uma sensação de poupar energia quando não se precisa mudar, algo assim. Então, é tudo, né? Quando a gente não precisa mudar nada, Carla, a gente não gasta, né? Não gasta nada, a gente fica ali vivendo no automático. Só que aí é uma vida que parece que não tem cor, não tem brilho, né? Passa o dia, passa as horas, passam os anos e a pessoa tá ali vivendo no automático. Será que é assim que ela quer viver? Tudo bem, ela não tem o gasto de energia, não vai se desgastar, né? Mas o que acontece? Como é que fica depois nessa questão? Né? Então é algo a se pensar. Ser amada pela utilidade que temos e não pelo que somos. Sim, Carla. Então, muitas de nós, o que aconteceu? A gente foi aprendendo que não era por ser quem a gente era ali naquele momento, mas pela nossa utilidade. Lembra daquele exemplo que eu dei? Quando a gente entendeu que a gente tinha que ser a criança solução, porque às vezes os nossos pais não estavam olhando pra gente, né? Então, se a nossa mãe tinha algum conflito no relacionamento, eles estavam olhando para ele, estavam olhando para aquele conflito. Ou se a mãe estava muito vinculada com a família de origem, ela estava muito mais disponível a cuidar da mãe dela, então ela olhava para a mãe. E aí logo aquela criança ficava, então ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que entregar alguma coisa, e aí é onde a gente entra nesses movimentos de que se eu fizer alguma coisa pela minha vida, se eu tomar alguma atitude, alguma decisão, for, né, fazer alguma mudança, e essa mudança ela desagradar alguém, então se eu logo sou a criança solução, eu estou ali vinculada emocionalmente, eu tenho aí uma dependência emocional por, né, ser reconhecida, amada e aprovada por aquilo que eu entrego. Então, logo, eu fico numa prisão. Oi, Fabi, Fábio, Ariel, que bom que vocês estão aqui. E vamos aproveitando para encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, para poder se beneficiar desse conteúdo. Então, vá compreendendo que, às vezes, a sua resistência à mudança não é só ali naquela situação, porque eu quero mudar de casa, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de trabalho. Não, ela está vinculada àquilo que você ouviu enquanto construção do seu eu. Então, se em algum momento você não tem essa permissão emocional para ir, para fazer a sua vida acontecer, por exemplo, né, eu dei o exemplo, se a mãe ela não estava disponível para você porque ela estava olhando para a família de origem, ela estava cuidando muito daquele núcleo que ela achava que os pais não davam conta da vida deles, aí ela ficou ali olhando para aqueles pais, cuidando daqueles pais, achando que eles não dariam conta da vida deles. Muito provavelmente que você, né, foi entendendo que você é a criança solução, logo para você ser amada, reconhecida, você foi entrando no papel da boazinha, no papel
da salvadora, da heroína, da que faz tudo e acontece para todo mundo. Então, você fica onde? Em lugares aonde você sente que você é útil, como a Carla colocou aqui. Então, se eu sou útil, se eu entrego alguma coisa, como eu tenho essa permissão interna de ir, de fazer a minha vida acontecer? Agora, se eu sinto que eu preciso ficar gerenciando as emoções dos outros, o que, dependendo da minha ação, da minha atitude, da minha decisão, o que vai acontecer? Ah, mas será que a minha mãe, o que a minha mãe vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que a família, o que a sociedade? Ah, no meu trabalho, o meu chefe. Então parece que assim, a pessoa sempre tem uma trava emocional, porque internamente ela não sente que ela tem essa permissão para mudar. E aí onde ela fica nessa resistência, e essa resistência do receber amor, que aí é da questão infantil. Teve uma moça que ela colocou assim na resposta que eu dei na caixinha: ah, não quero ser adulta, cansei desse negócio de ser adulto. Porque quando a gente vai mudar, quando a gente decide, porque a decisão, todas as decisões, elas alteram a rota da nossa vida. Você tomou uma decisão, você seguiu por um caminho, você renunciou outras opções, outras oportunidades. Você escolheu, decidiu e precisa, né, enquanto adulto, bancar aquela escolha. Então, se eu estou indo por esse caminho, logo aquele outro vai ficar. Ah, eu estou escolhendo pelo azul, o vermelho fica, né? Então, assim, e é bancar mesmo a responsabilidade de assumir aquilo que você tem vontade de viver. Logo, a criança, ela não decide, decidem por elas, né? Então, quando a gente tem essa dificuldade, essa resistência, logo a gente está no movimento de ainda receber esse amor, essa aprovação, esse amor infantil. E quando eu fico nesse movimento, a minha vida não acontece, fica tudo pausado, sabe? Tá ali, tá pausado. O adulto, ele tem que vir e despausar toda essa construção, essa programação. Porque quando eu tenho essa programação de ser a criança solução, a criança que resolve, aí hoje você muito provavelmente é adulta, que todo mundo chama para quebrar um galho, né, para resolver um problema, ou para ouvir, para, né, sempre ali para desabafar, não que seja algo ruim, que você seja essa pessoa que as pessoas gostam de chamar você. Só que aí é onde a gente pensa, né, as pessoas gostam de mim por quem eu sou, ou pela minha utilidade. E aí eu te pergunto, quem você é? Você consegue perceber se você consegue ser autêntica nas relações? A gente fica sempre buscando, eu quero ser feliz, eu quero realizar os meus sonhos, mas será que dentro dessa construção da vida que você tem vontade de viver, você tem essa permissão para viver essa vida incrível, para tomar essas decisões, para ser você? Você tem esse movimento de bancar quem você é, assumir as rédeas da sua vida? E aí eu pergunto para vocês, teve um dia que eu acompanho, né? Eu sigo a Natália Arcuri, que é aquela do canal Me Poupe, que ela fala sobre finanças, né? Sobre administrar o seu dinheiro. E aí o que acontece? Gratidão, Carla. Gratidão. E vamos encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. E olha que interessante, eu achei fantástico, porque ela, né, num canal que ensina sobre a gente cuidar do nosso dinheiro, de fazer todas aquelas aplicações, olha o que ela falou, porque até então, não sei como que era antes, eu acompanho o trabalho dela mais agora, mas ela sempre tinha o movimento de auxiliar as pessoas que estavam sempre endividadas, que não conseguiam sair do vermelho. E o que acontece, né? Ela falou assim que as pessoas têm muita dificuldade de serem prósperas, de aceitar a riqueza mesmo na vida delas, porque elas têm dificuldade de suportar a culpa. Olha só que interessante, ela no canal de finanças, né, falando sobre dinheiro, gestão, né, do dinheiro, dos negócios, e ela fala sobre suportar a culpa. E eu falo muito sobre isso aqui, e eu achei assim fantástico ela ter esse olha só que rico, né, um conhecimento, porque realmente muitas pessoas não sentem e não têm a permissão, isso é emocionalmente e totalmente inconsciente, a permissão para viverem a vida delas e para serem sim prósperas, porque parece que se você fica diferente das pessoas da sua família, logo vem um sentimento de culpa. Como eu tenho esse dinheiro e a minha família, minha tia, minha prima, minha avó não teve?
Olha só, é uma construção sistêmica. Eu achei fantástico a Natália falando sobre isso, porque ela traz essa consciência. As pessoas estão ali para aprender a lidarem com o dinheiro, só que ela está falando de algo do emocional. Então, como é suportar a culpa se você tem hoje algo que a sua família não teve ou não tem? Como é ficar diferente? Como que é perder a importância? Porque as pessoas, né, quando você se distancia, que você começa a ficar diferente do seu sistema familiar, da sua família, do seu núcleo ali, a família de origem, mas agora ficou rica, não vem mais visitar a gente, porque agora ela tá fazendo coisas diferentes. E aí, como que é suportar e perder a importância de estar ali dividindo? Porque parece que assim, no problema, na pobreza, na doença, a gente tem companhia. Então, quando você tem esse movimento, como que é dentro, internamente, para você se libertar desse sentimento de culpa? E aí, como eu sempre falo aqui, a gente, enquanto adultos, a gente tem que aprender a sair, né? Virar essa chavinha. Eu saio da culpa e eu assumo a responsabilidade. Porque ficar se sentindo culpada, eu tô ali na infância, eu tô querendo que alguém venha me libertar dessa culpa, alguém venha me tira essa culpa, porque essa culpa é muito pesada para mim, porque eu quero ser sim vista, aprovada e reconhecida. Logo no mundo dos adultos, eu não tenho mais esse medo, eu assumo a responsabilidade, eu banco. Então, qual é aí o seu movimento? Já comece aí a trazer as sensações e pensamentos no que você quer mudar hoje. A Fabi coloca, eu estou nesse movimento de não se sentir culpada e receber tudo que eu mereço. Sim, porque quando a gente, né, consegue incluir, sim, eu tenho esse medo de perder a importância, logo se eu mudar, alguém vai deixar de gostar de mim, porque quando eu estou no problema eu tenho companhia. Exatamente assim, Pri. Me mudei e a família onde eu morava fala dessa maneira, que fiquei rica, kkk. E eu só concordo, isso mesmo, porque é um movimento deles. A consciência, ela chega para você, a mudança é sua, nem sempre vai caber todo mundo na sua mochila, na sua mudança. Quantas pessoas, às vezes, eu atendo que fala, porque eu vou fazer uma viagem muito legal, é a viagem dos meus sonhos, mas quando eu estou na viagem, eu me sinto culpado, como se dissesse, né? E eu sinto, porque a minha família, eu gostaria de trazer todos da minha família, eu gostaria de trazer os meus pais junto comigo, mas eu não posso. E assim, não no sentido de, mas eles não querem, né? Eles não sentem que é algo legal, que é uma experiência valiosa, ou uns falam, mas você vai gastar dinheiro com isso. E às vezes aquele movimento que você está fazendo, aquela viagem, aquela mudança, que seja algo que você está fazendo que difere daquilo que eles estão buscando, aquilo é seu, é uma experiência sua. Nem todo mundo vai caber na sua mala de viagem e nem sempre dá para pagar para todo mundo, porque os seus movimentos, aquilo que você hoje faz para você, é para você. E aí integrar esse sentimento, sim, porque parece que assim a felicidade e a culpa, elas andam juntas. E aí quando você transforma em responsabilidade, não, isso é para mim, eu assumo, chegou para mim, essa oportunidade é minha, eu fui atrás, quando eu falo chegou, né? Mas eu fiz isso, eu fiz tudo isso, eu criei essa oportunidade para estar vivendo dessa maneira. E aí não cabe, porque às vezes o pai e a mãe não têm a vontade de desfrutar ou não tiveram as oportunidades, não foram buscar as mesmas oportunidades que você. E aí o que acontece? Você fica naquela resistência, será? E aí aonde vem aquele sentimento? Vem a felicidade, mas aí vem a culpa, e aí parece que a pessoa entra numa punição, como se ela não pudesse viver aquilo que ela tem vontade de viver, né? A Karen coloca, aquela decisão que tomei e ouvi, mas você também é difícil, em outro momento talvez esse comentário me afetasse mais. Muito bem, Karen. Então quando a gente consegue ter consciência do nosso valor, de quem a gente é, de quem a gente se tornou, o que o outro fala não afeta mais a gente, porque a gente consegue compreender. Porque da maneira que hoje você vive é diferente de como eles viveram, a geração é outra, é outra informação que chega para você. E como eu sempre falo, vocês que fazem a terapia, vocês que estão aqui na live, nesse movimento na busca do autoconhecimento, e às vezes os nossos pais, a nossa família teve um conhecimento diferente, era uma outra geração, eram outros tempos. E a gente precisa hoje escolher e aprender a olhar
com concordância, né? Então, o outro, ele vem e ele sabe fazer até aqui. Ele tem a consciência dele nesse momento, né? Dessa forma, e ele vai viver dessa maneira porque é o que ele dá conta de viver. Então, como é eu olhar e respeitar que o outro escolheu aquele destino, viver aquela história, tomar aquelas decisões? Então, tudo isso é uma maturidade para a gente concordar que a gente não salva os nossos pais, a gente não tem essa força toda. E se a gente fica, né, nesse movimento de só olhar para trás, a gente não anda, a nossa vida não acontece. E aí fica, né, nesse movimento, então eu quero ficar no mundo onde eu sou reconhecida, aprovada e amada por aquilo que eu entrego, pelas soluções, né, que eu tenho ali mediante aquele sistema, ou eu vou viver a minha vida, né, com gratidão, com amorosidade, com muito respeito. A Sil coloca, eu sempre tive vontade de viver fora e sempre escutei do meu pai. Ficaria super chateado. Uns tempos atrás, o meu pai veio me dizer que na aposentadoria vai morar fora. Pois é, olha só, né? Então, toda a nossa construção do nosso adulto hoje, quando a gente não faz terapia, a gente tem e carrega crenças, histórias, vivências e experiências do nosso sistema familiar, daquilo que a nossa criança entendeu do ambiente e interpretou do ambiente. Então, se eu, né? Então, imagina se eu pequena ali falando pro pai que ele queria ir embora, né? Queria ir morar fora. Ali ela interpretou que ela iria desagradar aquele pai. Então, quando a gente tem esse movimento e tem na meditação do pai, da mãe, assim, por favor, meus pais, me liberem das expectativas que vocês criaram para mim, que vocês depositaram. Porque quando um filho, ele é a razão da vida desses pais, dessa mãe, ele é o brilho dos olhos, é a felicidade, é o projeto. Isso é muito pesado. Quando nós somos os projetos dos nossos pais, a gente não pode ir muito longe. Por quê? Porque aí a mãe fica com depressão, os pais ficam chateados, como a Sil colocou. Ah, meu pai ia ficar chateado, né? Então, por isso que a gente precisa aprender, né, o adulto, a se desidentificar dessas dores. E ao mesmo tempo, quando os pais não liberam, porque é o que eu vejo muito nas vivências de constelação, nem sempre os pais liberam os filhos para irem viver, até porque foram projetos, sabe aquela questão quando você pergunta para uma pessoa, para um casal, qual é o seu maior sonho? Ter filhos. Olha, o maior sonho é ter filhos. E aí, se esse sonho vai embora depois, aquele filho, ele quer ir embora, quer morar do outro lado do mundo, igual a Sil aí tá querendo, né, ter essa experiência dela. Como é que ficam esses pais? Sendo que, era o maior projeto da minha vida. Os filhos, eles carregam um peso como se tivesse uma mochila emocional de expectativa dos pais. E aí, como que tem permissão para fazer alguma coisa, para ter alguma mudança? E tudo isso está atrelado. Aí você fala, mas eu só quero mudar, fazer uma transição de carreira. Tem muitas interpretações aí errôneas da sua infância. Daquilo que você ouviu da professora, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, dos seus tios. A Sil colocou, quando fiz intercâmbio na semana da viagem, o meu pai brigou comigo de segunda a sexta, por motivos besta. Porque ele não sabia não liberar você, então ele não conseguia lidar com as emoções. E hoje, enquanto adultos conscientes, buscando ser saudáveis, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. Não existem emoções ruins. Emoções são emoções. E são para serem sentidas. Então, quando eu tô triste, eu não quero ficar triste. Quando eu tô com raiva, eu não quero ficar com raiva. Quando eu tô com um sentimento, né, uma angústia interna, né, uma ansiedade, eu não quero sentir. Eu preciso sentir. Porque quando eu aprendo a sentir, eu consigo aprender a regular essas emoções. E assim, não tem como você estar com raiva e falar, não fica com raiva, não fica triste, né? Então, como que você vai? E isso também é construção lá da infância. A criança, ela precisa aprender a lidar com as frustrações. Se você sempre teve tudo, se você teve dificuldade ali para falar, né? Para receber um não de alguém, não, agora não pode, não é o momento. Isso também vai travando e você também tem essa dificuldade, porque tudo não terás. No mundo dos adultos, a gente precisa escolher. Não dá para escolher por nós e escolher pelos outros.
Não dá para querer viver ali a vida que o seu pai construiu e projetou para você, porque quem tenta viver duas vidas não vive nenhuma. Então imagina, o meu pai tem essa questão de, ele projetou, é o projeto, e aí, como que fica? Fica uma dependência emocional. Então, o meu pai me deu a vida, agora eu tenho que devolver a minha vida para o meu pai. Olha só que pesado, olha só que, né, que prisão emocional, é um amor que aprisiona, não é um amor que dá liberdade. E o amor é o amor que dá liberdade, né, de escolha, né, do ir e vir. Então, quando a gente fala de resistência a mudanças, tem muita construção emocional e tem aí a questão do cérebro. Nosso cérebro ele tem um movimento que ele quer sempre repetir os mesmos processos. Como eu falei no início, quando a gente repete processos, a gente não gasta energia. Né? Então a gente já sabe, tudo que está ali vai para o serviço no mesmo caminho e até em casa. Percebam aí a sua gaveta de camisetas, de calcinhas, né, cuecas. O que acontece? Você já vai automático, você nem pensa, nem raciocina. A gaveta do garfo da faca, você já sabe qual é o compartimento que está aquela faca, que está aquele garfo. Você vai, pega, né? Então, e aí não pensa. Quando a gente vive a nossa vida no automático, a gente não muda nada. A gente tem aí essa resistência. E quando a gente está à frente de tomar uma decisão, vem a construção lá da infância, não serei amado, serei excluído, rejeitado, abandonado se eu tomar a decisão por mim, por ser quem eu sou. Então você sabe quem você é. Você consegue hoje ser autêntico nas suas relações ou você precisa sempre se modelar para ser aceito? Então isso também fala muito da sua questão das mudanças. Então eu não posso mudar porque eu tenho que ficar sempre aqui apaziguando, solucionando esse ambiente, porque se eu saio de cena tudo pega fogo. E aí, se tudo pegar fogo, às vezes vai precisar entrar em contato com esse caos, né? Então percebam, e tem muitas pessoas que estão acostumadas com o caos. Olha só, tem a turma do caos que está sempre voltando porque aprenderam a viver no caos, no conflito. Já tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em entrar em conflito, porque às vezes eu preciso entrar em conflito, às vezes não em confronto, mas eu preciso entrar em conflito para mudar, porque às vezes quando eu entro em desconforto eu vou precisar me adaptar. E tem as pessoas que têm uma dificuldade em ter paz, de receber aquilo que chegam. E aí quando chega, e aí fazendo link com aquilo que a Natália estava explicando sobre finanças, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de se sentirem e de serem prósperas, de receberem o dinheiro, porque elas não conseguem suportar a culpa de saber que outras pessoas não têm e para elas chegaram. Então, como é tudo isso, né? Suportar esses sentimentos, essas emoções, tudo precisam ser sentidas, porque se a gente foge das mudanças, a gente foge do sentir, a gente quer controlar tudo, a gente acha que controla, que a gente precisa, tem muitas pessoas que precisam se sentir seguras para dar o próximo passo. Sim, eu super compreendo. Tem pessoas que não vão tomar decisões, não vão fazer mudanças de bate-pronto. Pensou, foi. Tem pessoas que conseguem, né? Tem esse movimento, né? Se jogam, mas tem pessoas que precisam se adaptar, precisam sentir como que é essa mudança, mas ao mesmo tempo entender que tem uma adaptação. O seu cérebro ele vai entendendo, ele vai ficando mais inteligente quando a gente faz coisas diferentes, né? A gente vai construindo aí novos caminhos neurais, a neurociência explica sobre isso, né? Então a gente pode se adaptar, os estudos da epigenética falam que quando a gente medita, quando a gente faz atividade física, a gente come alimentos saudáveis, a gente muda o nosso organismo, a gente consegue, né, ter outros hábitos mais saudáveis, funcionais. Só que eu preciso escolher. Só que para eu escolher, eu preciso compreender se eu estou, né, liberado, se eu tenho essa permissão para seguir. Porque se você tem aí um nível de dependência emocional, você vai sim encontrar muitas dificuldades nas mudanças, você vai ficar resistente. E o que vem aí também com essas resistências? São os mecanismos de defesa que a gente criou. Tudo o que você viveu te trouxe até aqui. Como que seria hoje você abandonar todos esses recursos que sejam úteis, funcionais ou não, e seguir fazendo diferente?
Se você tem aí 30, 40 anos, você sempre viveu dessa maneira, né, recebendo, esperando que o outro faça aquilo que é para você fazer, esperando que o outro ame você através daquilo que você entrega, de quem você é, sempre ajudando, facilitando, cuidando e salvando o outro, como que a partir de hoje, sempre, né, desde que você se conhece por gente vivendo dessa maneira, você vai começar a viver de uma maneira diferente. E aí entender que sim, você teve aí os seus mecanismos de defesa, de sobrevivência, tudo fez com que você chegasse até onde você está. Por isso que é importante agora você se conhecer. Você é de qual grupo? Você é do grupo que salvou? Você foi a criança solução? Você é aquela que ficou introvertida, não resolveu nada? Você deixou com que os problemas, a vida e as pessoas decidirem por você? E aí você não decidiu? Você ficou nessa zona, né, de conforto e sobrevivência? E aí como que ficam, né, os seus enfrentamentos? Porque o que fortalece o nosso emocional, o que faz com que a gente fique, né, confiante e seguro, são as vivências e os enfrentamentos. É o quebrar a cara, é sim tomar uma decisão e ficar ansiosa com essa decisão, ou ficar nervosa porque as coisas não saíram da maneira como você estava esperando e planejando. Tudo isso é uma construção de se colocar em um lugar onde você não vai ter toda essa segurança, toda essa, vamos dizer, esse acolhimento do outro, do externo, de fora, mas você tá ali se acolhendo, você tá ali escolhendo, não, eu vou escolher, eu vou hoje fazer diferente, eu vou aproveitar e viver de experiências diferentes, porque tudo isso faz com que a gente saia do automático. Quando eu saio do automático, eu vou entrar num movimento que é o sentir, o pensar e o agir. Eles estão sempre com a gente. Olha aí, vou falar de novo. Sentir, pensar e agir. Quando a gente sente algo, logo a gente pensa. E aí a gente tem o movimento de escolher tomar ação ou não. Então, por exemplo, você quer fazer uma transição de carreira. Você está pensando em deixar aquilo que você faz hoje. Você quer sair do seu trabalho. Você sentiu que ali está desconfortável. Aí vem o pensamento, mas será que eu posso? Será que eu consigo? O que vão pensar de mim? Aí todo esse pensamento que às vezes não são reais, porque a vida não acontece na sua cabeça, ela acontece fora. E aí tem a ação, você escolhe tomar a ação de buscar, estudar, se aperfeiçoar, fazer a transição de carreira, ou você vai escolher se paralisar. Porque quando a gente tem o medo, né, as pessoas pensam, não, resistência à mudança é medo, eu não quero ir. O medo é um sentimento, ele é o sentir, tenho medo. Agora, se paralisar e não ir, né, decidir ou não, você está escolhendo. Então, os sentimentos, eles não paralisam a gente, mas a gente escolhe, às vezes, a não entrar em contato com o desconforto. E o que faz a gente crescer é sentir o desconforto, é entrar em contato com a dor, porque a gente percebe que a gente entra em contato com a dor, a gente sente o desconforto, mas a gente traz a consciência da escolha que você está buscando fazer. A Cléo coloca, fiquei na zona de dependência, agora eu tô com 51 anos, como fazer diferente nessa altura da minha vida? Olha só, quando você percebe que tem aí o seu nível de dependência, que você tem a idade de 51 anos, mas que você quer mudar. O mais importante é que você sente que você hoje pode mudar, você pode escolher fazer diferente. Quando você consegue perceber o que fez você ficar nessa dependência, né? Se você teve essa permissão ou não teve essa permissão, e agora é a coragem de perder a importância, para que você vá diminuindo aí esse nível de dependência emocional e esse caminho, como fazer diferente. Todas as pessoas que me perguntam como fazer diferente, é um caminho. Você vai precisar trilhar esse caminho para sentir que você está fazendo diferente, porque, como eu falei, vai ser desconfortável, muitas pessoas entram em contato com a ansiedade aflora ou ficam, às vezes, mais depressivos. Por quê? Porque foi a construção. Se eu tenho uma dependência, logo eu quero que alguém venha cuidar de mim, eu quero que alguém venha fazer por mim. Então, hoje é se fortalecer e compreender que hoje você é adulta e você pode fazer por você. Ninguém mais, você não vai colocar a sua criança no colo de ninguém. Então eu sugiro terapia, Cleo. A Fabi colocou, eu tive muita resistência, mas hoje estou desfrutando da paz. E é até estranho, sim, é essa sensação quando eu falo, né, da culpa e da felicidade andarem juntas, porque chegou
a oportunidade para você, você construiu ela, né? Porque não é do nada que ela chega, foi uma construção, e aí quando vem esse sentimento de estranheza, às vezes vem uma ansiedade, vem algo, então é o respirar e aprender a receber, porque a gente é acostumada tanto a dar, a fazer, a salvar, né? A cuidar, né? E proteger o outro, que quando é, né, com a gente, nossa, agora eu recebo essa oportunidade desse momento que chegou para mim, porque eu construí ele, né? Então é bem isso, Fabi, é bem interessante quando você fala isso, porque quando eu me mudei, que eu mudei de cidade, né? Quem conhece a minha história sabe, quando eu fechei o consultório e eu fui me lançar para o online, e mudei de cidade, né? Então ficou muitas coisas para trás, mas assim, não ficaram pendências, ficaram pessoas para trás. Então, quando eu tomo essa decisão, quando eu percebi que, nossa, era uma coisa muito legal, que eu queria morar perto do mar, que eu queria viver com mais liberdade, de atender onde quer que eu escolhesse estar, eu ia conseguir atender, eu ia conseguir fazer o dinheiro e me manter. Assim aflorou a minha ansiedade e eu tinha que ter a consciência de respirar quando eu sentia as sensações, porque cada pessoa vai ter uma sensação. Tem pessoas que têm sensações muito características, que você joga no Google quais são os sintomas de ansiedade, e eu percebia quais eram os meus. Eu respirava, né, com consciência e falava, não, tudo isso chegou para mim por conta que eu escolhi, pela construção e escolha que eu fiz e pelas decisões. Então eu respiro, eu recebo, porque o meu movimento era dar, fazer, era para fora. E muito no automático, porque quem cresce sendo a criança solução faz de uma maneira, decide coisas, ajuda muito as pessoas de uma maneira com muita habilidade, que você vai fazendo e nem vai percebendo no automático. Então, quando você tem a consciência de que sim, a ansiedade está aqui, é tudo algo novo, é uma construção nova, e é entender que é a reação natural, porque qual é o movimento da ansiedade, né? Quando ela chega no nosso corpo, o que ela está comunicando? Perigo, alerta, você ainda não trilhou esse caminho, então fica com os olhos abertos, né? E assim, é sempre se preparando, que parece que você vai matar um leão, né? Então é a reação natural do seu corpo. Então, se você entende, se você se acolhe, você se tranquiliza, tudo bem, você tá aqui, ansiedade, você tá aqui me lembrando que eu não trilhei esse caminho, que tudo isso é novo, que é possível viver com leveza e paz. Então, eu respiro, eu confio naquilo que eu escolhi viver, eu confio nas minhas asas. Então, esse é o movimento, quando eu consigo me conhecer, não, a colega que falou, né, que eu tenho 51 anos. Então, tem 51 anos, tem muita coisa. Se chegou aí para você, se essa live chegou aí para você, de alguma forma, você tem sim, é possível mudar, é possível receber algo novo e algo bom. Porque, como eu falei, às vezes a gente se acostuma a viver no caos, a gente acostuma só a fazer e viver para o outro, porque é o outro nível da dependência, que é a codependência emocional. Eu fico só ajudando, salvando as outras pessoas. E a salvadora, a boazinha, a heroína, ela sempre tem que ter uma pessoa vítima do lado dela. Então, sempre tem pessoas, você está sempre rodeada de problemas, situações onde você não tem a permissão. E aí você justifica que você não pode mudar agora. Ah, agora eu não posso fazer. Agora eu não tenho recurso suficiente. Ah, porque agora fulano ficou doente. É olhar para tudo isso e falar assim, eu sinto muito, as escolhas foram de vocês, agora eu vou viver a minha vida. E muitas vezes você vai ser acusada como egoísta, como a Fabi colocou, agora tá rica, não visita mais as pessoas. Mas é a sua escolha, é a construção da sua vida, né? Então, quando a gente começa a viver por nós, pelos nossos aprendizados, a gente vai buscando, às vezes, a gente vai evoluindo, vai buscando outros movimentos, outras pessoas, e se você consegue acolher, se olhar sem julgamento, porque o julgamento vai vir de todas as formas, de todos os lados, se você hoje consegue olhar para a sua vida e acolher tudo que você está vivendo sem julgamento, é onde você consegue se libertar das resistências. Elas estão aí, elas vão acontecer, porque como eu falei, são coisas às vezes lá da infância, lá do seu sistema familiar, lá da sua ancestralidade. Então, tem muitas travas aí que você precisa
descobrir, né? Você precisa deixar com que elas venham para que você possa olhar para elas e poder escolher. E eu convido vocês agora para a gente fazer um exercício. Então, vão respirando profundamente. Quem puder fechar os olhos, feche os olhos. Se você estiver num lugar onde você não puder fechar os olhos, tudo bem. Vai só trazendo consciência. Depois o vídeo, né, vai ficar gravado. Você pode ver novamente. Se você estiver com a perna cruzada, eu estava com a minha perna cruzada, descruze-a. Então, apenas respire. Vai respirando. Quem puder fechar os olhos, pode respirar. Vai fechando os olhos e vai respirando, deixando o que é de fora lá fora, traz a atenção para aqui, para o agora, para o momento presente. E só respire e perceba o seu corpo, de tudo que eu falei, de tudo que veio, que chegou para você, perceba como que você se sente. Perceba quais são as sensações que chegam no seu corpo quando falamos sobre resistência e mudanças. Perceba como ficam as sensações, os sentimentos. Agora perceba além, como você se sente, né? Vai se sentindo, vai centrando, trazendo atenção para o seu coração, para o seu corpo, para a sua respiração. Perceba uma situação, escolha uma situação da sua vida onde você sente que tem aí, que você tem uma resistência, uma trava para mudar. Respira, perceba. E perceba e observe como fica o seu corpo quando você se coloca à frente dessa situação. É uma situação que você busca, mas que hoje sente que ainda não é possível. Perceba aí, traga essa situação, olhe para essa situação como se você estivesse frente a frente dessa situação, que você sente que você está resistindo a mudar. Se é uma questão do trabalho, familiar, pessoal, amplia. E apenas olhe para ela. Perceba no seu corpo como é que você fica. E quando você percebe o seu corpo ele é muito sábio, né? Perceba se vem uma ansiedade, uma sensação de peso, tristeza. Sinta aí o que chega quando você entra em contato com algo que você deseja mudar em relação a você, tá? Então, se vem alguma sensação de que você quer que o outro seja diferente, né? Solta, desapega, que aí a gente não tem nada para fazer. Em relação ao outro, a gente deixa com o outro o que é do outro e a gente segue só com o que é nosso. Agora, olhe para a situação que você pode mudar, situações relacionadas a você. É uma questão do trabalho, uma transição de carreira, algo relacionado a você. Há uma postura que em algum momento você está adotando ou vai adotar, escolhe adotar para viver de uma maneira diferente, né? Então, traga essa consciência para o seu corpo. Perceba como que o seu corpo fica quando você entra em contato com essa resistência, com algo que você esteja buscando. E perceba que não mudar, olha para tudo isso com muita curiosidade, como se você tivesse uma lupa, olhando para toda essa resistência desse seu comportamento, dessa situação. E sinta que você tem um ganho não mudando, tem um ganho na resistência. E esse ganho pode ser que quando você resiste à mudança, que você não muda a postura, não decide, você ganha alguma coisa ficando aí, você ganha alguma coisa não decidindo. Que seja a aprovação, o amor do outro, que seja um reconhecimento. E veja como é dizer, a partir de hoje, eu banco o sentimento de perder a importância. A partir de hoje, o ganho maior é quando eu realizo a mudança. Perceba
como é ir para o próximo nível, para onde você busca. Qual é o próximo nível? Como é essa mudança? Como é mudar? Sinta, deixa o seu corpo sentir. Como é receber essa sensação da mudança? Perceba qual é o sentimento que vem aí. E afirme, a partir de hoje, eu me liberto de tudo aquilo que me prende, da dependência, das sensações de abandono, de rejeição, de exclusão. Eu vou bancar as minhas escolhas. A partir de hoje, a minha adulta vai bancar as minhas escolhas. A sua adulta vai bancar as suas escolhas. E vá sentindo, percebendo, né, como fica. Pode ser que venha aí ainda um peso. Se você sente ou se você já sentiu que você é um projeto da sua mãe, é um projeto da sua família, você vai respirar e vai imaginar como se você tivesse com uma mochila bem pesada, uma mochila de resistência. E você vai tirar essa mochila das suas costas. Respira, né? E você vai imaginar e visualizar todo esse movimento como se você estivesse tirando essa mochila das suas costas, tirando esse peso e se liberando, porque o ganho maior é quando você muda, quando você está na sua postura, quando você busca aquilo que você quer, quando você está vivendo a sua essência, na sua autenticidade, sim? Quando somos autênticos, a gente não mais permanece no medo de que o outro precisa nos aceitar, que o outro precisa cuidar da gente, que o outro precisa atender às nossas necessidades. Na autenticidade, a gente se liberta. Então, imagine e visualize como é se ver autêntica. Quem você é? O que hoje você gostaria de estar vivendo, que você sente que você coloca barreiras e impedimentos para não viver essas experiências. Isso. Vai deixando chegar, tomar consciência, o seu corpo vai sentindo, perceba os insights que vão chegando, as resistências. E baixe as barreiras, né? Afirme, visualize você baixando as barreiras para acessar essa sua autenticidade e deixar com que o seu eu interior flua. Apenas respire, ficando com a consciência e afirmando. A frase que vem para você agora é: eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Isso, você vai seguindo apenas com o que é seu, com muita gratidão, com muito respeito e livre de julgamentos. E vai voltando, tomando consciência de onde você está, do que você sentiu, percebeu, e vai ficando só com o que é seu, com os aprendizados, com sentimentos bons. Isso, vai voltando e coloca aqui, divida comigo. Sinta qual é a palavra que chegou para você, coloque um emoji, uma carinha, um coraçãozinho, para que eu possa tirar aqui uma carta, uma mensagem para que você possa meditar sobre esse movimento que foi feito. Vamos lá? Então, eu vou esperando aqui vocês colocarem quais foram as sensações, pode ser uma palavra, como eu falei, um emoji, para que eu tire uma mensagem para você. Isso, assim eu coloco ansiedade. Vamos lá, vamos ver a mensagem que vem para Sil. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. E siga com o que é seu e deixe eles com o que é deles, né? Sente tensão, mas depois sente alívio. Fabi, vamos ver qual é a mensagem que vem? Sou como você e você é como eu. Sou como você e você é como eu. Joana, que legal que você está aqui. Joana participava dos encontros de constelação presencial. Vamos ver a Joana que vem aqui. Não importa o que aconteceu,
Joana. Você tem o direito de começar, de recomeçar, não importa o que aconteceu. Você tem o direito de recomeçar. Matê Barbosa, vamos ver qual é a mensagem que vem para ela. Eu respeito o seu destino. Que lindo. O Fábio, olá Fábio, tudo bem com você? Vamos ver qual é a mensagem que vem para o Fábio. Agora está tudo bem. Decida. Alessandra, liberdade. O oposto, Alessandra, o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. A Cléo colocou ansiosa para as mudanças. Vamos ver qual é a mensagem que vem. Cléo, eu peço que abençoe o meu caminho. Eu peço, pode ser que você está falando isso para alguém, né? Então, para quem é? Eu peço que abençoe o meu caminho. Então, Cléo, siga, né? Aí os seus movimentos, né? Peça para que abençoem quem seja, um pai, uma mãe, um ancestral aí, para que você possa seguir o seu caminho. O Fábio colocou ansiedade, tá vendo? Agora está tudo bem, Fábio. A Ana colocou, cheguei agora no final. Vamos lá, Ana. Depois você volta e assiste de novo. A mensagem, Ana, olha só, eu agradeço pela vida. Que lindo. A Carla, olha só que interessante, se vocês perceberem todas as frases que está saindo aqui, de alguma forma, eu falei elas na live, né? A Carla, vamos lá, Carla, respira a mensagem. Carla, olha só a mensagem que vem para você. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparado. Afirmo o meu próprio poder. Tá vendo? Então, vai, né? Sai das dependências e vai afirmar. Vamos afirmando aí o seu próprio poder para que você possa se liberar, para buscar aquilo que você tem vontade de viver, deixa a sua vida acontecer. Fabi, gratidão, mas travou bem na hora que você foi ler a cartinha. Vou ver novamente. Ah, a Carla colocou amém. Gratidão. Fabi, a sua carta é sou como você e você é como eu. Sou como você e você é como eu. Que bom, gratidão a todos que ficaram. Tem alguém que ficou sem carta, né? Então, coloque aqui que eu posso tirar aqui uma mensagem para vocês. Mas muito obrigada por vocês me ouvirem. Se fez sentido, encaminhe essa live para que mais pessoas possam se beneficiar e buscar essa libertação emocional. A gente precisa aprender a viver fora da nossa cabeça. A nossa cabeça está cheia de construção, de medos, cobranças e julgamentos. Desde que a gente se conhece por gente, desde a nossa concepção, a gente absorve muita coisa e a gente interpreta. A questão maior, às vezes, não é nem a vivência do que as pessoas trazem ali pra gente ou começam ali a trazer os seus medos, mas é como a gente interpreta. A gente tem uma tendência muito grande de interpretar coisas da nossa maneira, do que a gente acha que é certo e errado. E a gente fica na nossa cabeça, a gente pensa demais, a gente acaba mais pensando do que vivendo e vivendo no automático. Então, comecem a viver mais, né? Porque primeiro vem um sentir e a gente tem medo desse sentir. E a gente fica no controle, querendo controlar tudo. Então, aprendam a abrir mão do controle, porque a gente não controla nada. Nossa mente acha que controla. Então, quando a gente se permite a sentir, a viver, a experienciar a vida e não a pensar na vida, aí é onde as coisas acontecem, né? A Cléo colocou, adorei, querida, tô junto com a Joana aqui. Ah, que bom, gratidão, Joana. Compartilhou com você, sempre muito bom. A Sil também agradeceu, a Alessandra. E até a próxima quarta-feira. Estamos aqui todas as quartas ao meio-dia. Como eu falei, se fez sentido, se essa live foi de contribuição para você, encaminhe ela para que mais pessoas possam acompanhar esse movimento, tá bom? Uma ótima quarta-feira e até a próxima quarta. Grande beijo no coração de vocês.